Eu vou fazer uma especulação sobre o nome, né? Lembrando, é uma especulação apenas, então, somente falando de nomes midiáticos aí desse nosso último ano, a gente vai descobrir. Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal da GF. Hoje a gente vai gravar um vídeo super importante, porque acabou de sair, enquanto a gente grava aqui, a gente grava no dia seguinte, em que saiu o balanço do Banco do Brasil, acho que o mais esperado da quarta-feira aqui dessa temporada de balanço. Antes de a gente começar a falar sobre esse assunto, cumprimentar aqui Pedro Gaudi, que é o nosso analista CNPI da Research aqui do AGF. Tudo bem, Pedrão? Prazer estar aqui contigo. Opa, eu também. Vamos comentar esse balanço aí que tem sido o mais falado aí da internet, né? E obviamente, pessoal, antes da gente começar, aqueles lembretes que vocês já estão cansados de saber, comenta aqui o que você achou do resultado do banco, quais são as suas preocupações, o que você viu de positivo também nesse balanço, né? A gente viu aqui um resultado positivo que surpreendeu o mercado, mas que sabor 5,7 bi, né? Mas quando a gente vai olhar os números lá na granularidade, o lucro líquido gerencial é efetivo, né? Sem os ajustes aí não recorrentes. Teve uma ajudinha aí também de uma renegociação junto a impostos federais, a gente vai falar sobre isso. Então, um lucro líquido aí contábil, gerencial de 4,9 bi, mas ainda assim... Ainda assim positivo, né? Ainda assim positivo, né? Então, vamos fazer o nosso balanço aqui do que a gente achou de maneira pragmática, né? A gente sabe que quando se trata de estatal, né, Pedrão, tem sempre aquele que só enxerga o copo meio vazio, tem também quem ama a empresa e olha o copo meio cheio. Então, vamos olhar para os números, o que os números estão nos dizendo, né? Que é a visão pragmática, sem ser apaixonada pelas empresas, que é de fato o certo a se fazer, né? Então vamos lá, Pedrão. Quando a gente fala de Banco do Brasil, acho que é importante a gente voltar um pouquinho no tempo, né, e falar, fazer uma retrospectiva do ano de 2025. Né? No início do ano tudo parecia muito bem, primeiro tri, e aí veio a fatídica mudança da MP 4966, né, que foi uma mudança bastante profunda, né, da forma com que as instituições financeiras, isso reflete o FRS 9, que é toda a parte de derivativos financeiros. Sim. E tudo mais, né? Então agora os bancos precisam fazer uma provisão de perda não diferida no tempo, né? Não conforme a inadimplência vai acontecendo, mas sim muito mais prospectiva, dividindo os clientes em estágio 1, 2 e 3, que aí sim é o nível mais preocupante, né? Em que boa parte dessa carteira precisa ir à provisão, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, mas fazendo uma perspectiva, né, Pedrão, para o Banco do Brasil, acho que o principal ofensor, né, o grande vilão, vamos dizer assim, foi o agronegócio, né? Se você puder falar um pouquinho para a gente, né, relembrar o que aconteceu, né, dado que essa carteira no agro sempre foi tida como uma grande fortaleza do banco, né, e agora é o grande calcanhar de Aquiles. O que aconteceu aí no meio do caminho? Vamos lá, só para entender, o setor agro, ele sofreu muito, é lógico, o Selic é 15%, 2 dígitos, machuca qualquer um, né? Junto com o agro, você teve o quê? A queda dos preços das commodities, principalmente soja, né? E isso descapitalizou o pessoal, né? De uma forma bem representativa. E a gente teve, né, no final de 2004, um evento que nunca tinha sido visto aqui, né? Que as bancas de advogados convencendo fazendeiros ou grandes produtores agrícolas a fazer recuperação judicial. Isso não tem na história, né? Então, assim, aquilo virou uma bola de neve, porque todo mundo estava penalizado, né? Muita gente penalizada por essa conjuntura de Selic alta, preço de commodity baixo, dívidas acumuladas aí com equipamentos, sementes e tudo mais. E aí houve um convencimento desse pessoal a entrar em recuperação judicial, que pegou o Banco do Brasil na veia, né? Apesar que o agro representa um pouquinho mais de 30% da carteira de crédito do banco, né? Então ele é bem representativo, né? Bem expressivo entre os bancos, né? Não que os outros não tenham agro, não é isso. Mas para o Banco do Brasil é mais representativo. O Banco do Brasil é um banco com mais de 200 anos de existência, e foi ele que ajudou o Brasil a ser o grande produtor agrícola do mundo, o celeiro do mundo, né? Então, assim, foi por conta disso que ele ganhou essa importância e essa expressividade no setor e na carteira de crédito deles. Então, como o setor rural entrou
num processo de dificuldade, o Banco do Brasil foi dos bancos o que mais sentiu esse momento. E aí a gente foi vendo, a cada trimestre do ano passado, né, lançando provisões de devedores duvidosos, porque o pessoal ficando inadimplente de uma forma crescente, né, e isso tomou forma. 2025 foi um ano perdido, né, para o Banco do Brasil. E é uma coisa que, Luiz, para mim, vai demorar um pouco para arrumar, viu? Não, sem dúvida. A gente assistiu a recuperação recente do Bradesco, né? Foram praticamente 8 trimestres apanhando, né? Assim, é difícil você manobrar um transatlântico tão pesado, né? Você não consegue dar um cavalo de pau ou, enfim, virar as coisas 360, né? Até porque existem formas de se fazer isso e a gente está ainda no meio da safra, né? Tem ainda um semestre... difícil aí de 2026 ainda de desafios do Banco do Brasil, né? Olhando especificamente para o quarto tri, Pedrão, qual foi o seu sentimento? Quer dizer, o meu particularmente é de que houve de fato um esforço, né? A gente tem MP também 1314 que entrou em vigor em outubro, que ajudou a renegociar boa parte dessas dívidas, né? Se não me engano o número é 35 bi, com um reflexo de 22 bi imediato, dando um alívio de capital aí que a gente assistiu no balanço do banco, mas qual que é a sua sensibilidade em relação ao agro, que ainda continua sendo o grande vilão aí do quarto tri? Melhorou? Piorou? Tá igual? Qual que é o seu sentimento? Continua complicado, né? Acho que... Mas é legal a gente olhar os números pelo seguinte, porque você começa a entender se realmente o Banco do Brasil foi afetado estruturalmente, né? Não foi afetado estruturalmente. A gente começa olhando das contas, a gente vai mostrar para vocês agora a margem financeira bruta, né? E aí eu sempre gosto de explicar um pouquinho isso para quem não entende o papel do banco. O que o banco faz? O banco oferece um produto para um cliente, um investimento, um CDB, por exemplo, vai remunerar ele a uma taxa X, vai pegar esse dinheiro do cliente, vai jogar para o lado de cá e emprestar para outro cliente que precisa tomar dinheiro, uma taxa X mais Y. O que ele ganha? A diferença das taxas, que é o spread bancário, né? Então, a receita financeira bruta, né, ficou em 27,8 bi de reais no quarto trimestre de 25. O que foi isso em relação ao quarto trimestre de 24? Foi um crescimento de 4% e um crescimento de 5% sobre o terceiro trimestre de 25. Operação de crédito normal, estrutura ótima. Aí a gente tem as despesas de provisão para devedores duvidosos deduzindo da margem financeira bruta. Quanto que foi essa provisão? No quarto trimestre de 25 foi 18 bi de reais. Não é pouco, hein? 18 bi de reais. Quando você olha para o quarto trimestre de 24, é claro que a provisão era muito pequena, né? Então, a provisão do quarto trimestre contra o quarto trimestre ficou maior em 94%. E contra o terceiro trimestre de 25, que já vinha o efeito do rural pegando, né? Ele ficou estável, né? Praticamente o mesmo número, só subiu 0,3%. Né? Então, deu uma margem financeira líquida para o Banco do Brasil de 9,8% no quarto trimestre de 25, ficou 44% abaixo do quarto trimestre de 24 e ficou 16% acima do terceiro trimestre de 25. Houve uma pequena melhora na parte de banco, de crédito, né? E mesmo com a provisão subindo, ficando estável, subindo um pouquinho, ela conseguiu ter uma melhora na margem financeira líquida que fez a diferença no resultado total, né? Você teve a receita de prestação de serviço, que é um componente que monta a receita dos bancos, né? Que é aquela tarifa de serviço. Tudo que você usar no banco, você vai pagar a tarifa. Não tem como falar, tá? Essa receita de prestação de serviços ou de tarifas foi 8,8 bi de reais no quarto trimestre 25, foi 4% abaixo do quarto trimestre 24, né? E foi praticamente estável em relação ao terceiro trimestre 25, ou seja, se manteve nessa faixa de 9 bi, estruturalmente também muito bem. Margem financeira bruta, receita de prestação de serviço, estrutural, tudo bem. A PDD, é lógico, comparando um ano contra outro, né, quarto contra quarto trimestre, é um absurdo, mas você vê que em relação ao terceiro trimestre já ficou estável. Sinais de melhora, entre aspas. Né?
E aí você teve as despesas operacionais, que inclui pessoal, administração, uma série de coisas relacionadas à atividade. No quarto trimestre foi 13,4 bi de reais, foi 4% acima do quarto trimestre 24, 2,5% acima do terceiro trimestre 25, um crescimento, eu entendo que normal, né? Aumenta a folha de salário, despesa administrativa, tributária está aí no meio também, pode aumentar. Bom, final da história, ela foi para um lucro líquido ajustado de 5,7 bi de reais. O imposto de renda do quarto trimestre 25 houve uma reversão, tá? Então ele entrou somando e não deduzindo. Então por isso que ajudou a ser 5,7, por isso que a Luísa brincou no começo. Sabor 5,7 bi. Sabor 5,7. Bom, é lógico que quando você comparar quarto trimestre contra quarto trimestre, a diferença é absurda, né? Então 5,7 foi 40% abaixo do quarto trimestre 24, mas foi 52% acima, né? Do terceiro trimestre 25, que vinha naquela linha de 3,5, 3,700, né, que a gente viu no segundo trimestre e no terceiro trimestre. O primeiro trimestre ainda foi um pouco melhor, né, mas depois afundou. Então, assim, ela conseguiu vir melhor, e aí a gente olhando estruturalmente veio da melhora da margem financeira lá de cima, tá? Operação banco. Então, o Banco do Brasil está bem, né? Não foi afetado. O que ele tem que fazer agora é todo um trabalho, né? De expelir essa pedra que está dentro da carteira de crédito, né? Que isso aí vai acontecer com a renovação da carteira que acontece a todo dia, a toda operação que ela faz, né? Eu vou continuar falando da parte de carteira. Vamos falar. Eu ia justamente te perguntar agora, né? Saindo um pouquinho desse assunto do agro, inevitavelmente a gente vai voltar para esse assunto aqui ao longo desse bate-papo, Pedro, mas olhando para o restante aí da composição da carteira do banco, né? Lembrando que nem só de agro vive o Banco do Brasil, apesar da carteira de pessoas físicas, né, principalmente o setor private, ter uma grande correlação, inclusive, com clientes do agro, né, que são clientes tanto na PJ, no próprio agro, como clientes também de cartão, né, de pessoa física e tudo mais, né? Então, se você puder comentar para a gente aí um pouquinho das outras linhas, né, pessoa física e grandes empresas, né, pequenas e médias empresas também. Vamos lá. A carteira de crédito ampliada do Banco do Brasil no quarto trimestre 25 ficou 1,3 trilhão, tá? É dinheiro, hein? Isso ficou 2,5% acima do quarto trimestre 24. Perceba que ela está mantendo o nível de carteira mesmo com todo esse acontecimento, ela manteve. E quando você olha 1,3 contra o terceiro trimestre 25, foi 1,4% acima. Então a gente viu um estrutural muito bom e uma carteira de crédito crescendo de uma forma moderada, porque logicamente depois de apanhar o que apanhou, tem que ser seletivo. Quando a gente olha a pessoa física, olhando percentualmente, né, desse 1,3 trilhão, a pessoa física representou 28%, pessoa jurídica 35%, e o agro, 31%. Aí você tem 6% de operações de crédito externa, né? Então, assim, se a gente olhar, o rural é importante, 31%, mas a pessoa jurídica é mais forte nela, 35%. E quando a gente compra, isso é agora de dezembro 25, né? Quando a gente olha, comparando esses pesos com dezembro 24, o agro não mudou, era 31,5, está 31,3. O PJ era 35,8, ficou 35,1. Então o PJ continua sendo muito importante. E a pessoa física, que era 26,2%, subiu para 27,5%. Então, assim, deu uma crescidinha na parte de pessoa física, eu acho correto, né? E aí, quando a gente olha os indicadores, é que assusta um pouco, né? Quando você pega o ROI, né, que é o retorno sobre patrimônio líquido, né, a gente tem em mente sempre aquele 20%. Pois né? Que é sempre o benchmark. O benchmark, 20%. Aí quando você pega o ROI do quarto trimestre de 25 do Banco do Brasil, foi 12,4%, contra 20,8% no quarto trimestre de 24%, e aí 8,4% no terceiro trimestre de 25%, que eu acho que foi o pior período para ela, né, o pior momento aí da crise. Basileia dele está muito bem, 15%. E inadimplência acima de 90 dias não veio bem, não, né? A gente viu quando
Santander, né? Soltou inadimplência acima do histórico, acima do comparáveis, Papel cedeu, né? O Bradesco manteve 4,1, mas aí bateu o gás, disse que foi muito conservador. Itaú deu um show no ROI, deu um show em tudo, né? Quer dizer, não existe vácuo, né? Sempre tem algum player que vai acabar se aproveitando desses clientes mais premium, né? Que acabam ficando, enfim, órfãos, vamos dizer assim, né? Ou que buscam outra instituição, né? A inadimplência acima de 90 dias do Banco do Brasil de dezembro, quarto trimestre, vamos falar assim, de 25, foi 5,2%, contra 3,2% do quarto trimestre de 24 e 4,5% do terceiro trimestre. Então, houve uma piora na inadimplência de 90 dias, que eu ainda vejo como consequência do que aconteceu, né? Como a Luiz falou, o Bradesco lá atrás chegou a isso, né? 2 anos. Chegou a 2 anos, 5 pontos alguma coisa, e hoje está 4,1, quer dizer, e está melhorando. E o mercado assimilou que o Bradesco entrou num período onde eles falaram, gente, eu estava exposto ao cliente X, né, que era Americanas, e a gente vai melhorar ao longo do tempo. E o Banco do Brasil, na minha concepção, é a mesma coisa. Eles falaram na teleconferência sobre um cliente de varejo, né? Verdade. Vamos entrar nesse assunto agora, então já vou puxar o gancho e fazer a terceira pergunta. Quando a gente fala de inadimplência, de composição da carteira de crédito, né, a contrapartida é sempre, bom, legal, vamos ver como é que está a inadimplência. A dos 30 dias é um prelúdio do que provavelmente possa acontecer no primeiro TRI dos próximos 90 dias, né? Então, em resumo, o que você falou aqui é para pequenas e médias empresas, ainda o número está alto, mas veio de 10 para casa dos 9, né? Então, dá para afirmar que houve algum tipo de acomodação, né? E no agro e na pessoa física também, a PJ relativamente mais tranquilo, vamos dizer assim, não está um passeio no parque, mas preocupa menos como um todo, e pessoa física também mostrando ainda uma evolução, ainda que menos ofensora, né? Ainda que não na mesma velocidade que nos outros trimestres, ainda a gente está vendo um leve aumento, né? E aí, justamente falando da carteira de PJ que você comentou, né? E aí as discussões estão bastante acaloradas, e aí, pessoal, eu também recomendo que vocês assistam da metade para frente, pelo menos, do call de resultados que foi feito com o Banco do Brasil. As perguntas dos analistas praticamente se resumiram a falar desse assunto, né? Formação do NPL, quer dizer, formação ali dos números de cobertura, né? Então, esse assunto ele foi bastante endereçado no call e eu achei que as respostas, pelo menos para mim, foram bastante satisfatórias, né? Que é justamente em relação a essa formação dos números de provisão, né? Quando a gente olha na linha consolidada, que é de custo de crédito, né, a gente não vê um movimento muito brusco do terceiro TRI para o quarto TRI, né? Mas quando a gente abre, houve um incremento, sim, de quase 2 bilhões, enfim, né? A carteira de PDD, a despesa no trimestre em 19 bilhões, né? E aí quando a gente abre os números, tem justamente lá uma linha menorzinha, que é de TVM, né? Lembrando que TVM é títulos de valores mobiliários. Isso não é comparável linearmente com o quarto TRI de 2024, porque houve uma reclassificação de títulos de valores mobiliários, então, por exemplo, uma debênture, um CRI, um CRA, etc., um título de dívida que tenha justamente essa característica de empréstimo, né, de dívida, justamente, né. E aí eles falam de um cliente misterioso de 3,6 bi, que foi amplamente divulgado em dezembro de 2025, né? Obviamente não citam nominalmente, nem poderiam citar o nome do cliente, mas acho que isso suscitou também algumas dúvidas de quem seria esse cliente, né? Será que é Master? Será que é algum outro caso, né? Então, ali aparentemente é uma empresa de varejo, né? Que eles não falaram, né? Os bancos não falam, como a Luiz falou. Eles não vão expor, não vão expor o cliente. Mas assim, eu tô com essa dúvida aí, eu vou descobrir. Mas vamos descobrir. Com certeza isso deve sair aí nas próximas horas, né? Porque a gente está gravando, os números estão muito frescos, não temos ainda efetivamente toda a repercussão disso. Eu vou fazer uma especulação sobre o nome, né? Lembrando, é uma especulação apenas, então, somente falando de nomes midiáticos aí desse nosso último ano, não sei especificamente dizer se é um cliente de varejo, mas eu arrisco dizer que foi o reperfilamento da dívida de Casas Bahia, provavelmente. A AGE aconteceu
no final de dezembro, que encaixaria no quarto TRI 2025, foi feita uma AGE para transformar essa dívida em equity, né? De novo, não sabemos se é esse o caso, né? A gente vai descobrir. A gente vai descobrir. Ao longo do quarto TRI também de 2025, a gente teve toda a repercussão do caso Master. De novo, não estamos aqui fazendo afirmações ou acusações levianas, só levantando os nomes que surgiram na mídia aí nos últimos meses. Ouvimos também especulações sobre Correios, não sabemos se é verdade. Ouvimos também especulação sobre a Ambipar, acho que menos provável, porque boa parte disso já estava até provisionado no terceiro TRI. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para ver se esse nome misterioso vai surgir, né? E geralmente surge, tá, pessoal? Na época do Santander também, que fez uma grande provisão, ficou muito claro que se tratava da Americanas naquela ocasião e tudo mais, né? Então, sem dúvida nenhuma, o mercado vai fazer o seu trabalho aí e vai ligar Lé com Cré e vai achar quem que é esse cliente aí, mas acho que muito provavelmente não deve fugir muito desses nomes que a gente trouxe aqui. Vamos aguardar, né? Então, basicamente, quando o assunto é cobertura, né, acho que o pessoal também ficou bastante assustado, né, com essa questão dos 3,6 bi, porque diminuiu um pouco o índice de cobertura, né? Mas, enfim, acho que é interessante vocês ouvirem a explicação lá do banco também. Eles foram bem técnicos e bem diretos aí sobre esse assunto, tá? Agora falando de futuro, né, Pedrão? Acho que assim, 2025 foi um ano de 3 guidances, né? A gente teve o primeiro do ano de 2025, que era né, show de bola, né? 9 bi de lucro praticamente trimestral e tudo mais. As coisas começaram a mudar no primeiro TRI, saiu um outro guidance, e aí, por fim, no segundo para o terceiro trimestre, se não me engano, saiu efetivamente o guidance com maior visibilidade, que é esse que provavelmente vocês estão vendo aí na tela, e que o Banco do Brasil praticamente gabaritou, né? Então, a margem financeira bruta ficou dentro, o custo do crédito ficou dentro, né? A maioria deles indo, inclusive, para a faixa, para o intervalo mais alto aqui, tá? Tanto lucro líquido quanto despesas administrativas também, né? E aí, obviamente, o mercado já não está mais interessado no que aconteceu, né? Tá todo mundo meio que olhando o balanço do quarto TRI e é igual você ler mão, né? Bola para frente. Interpretar as linhas. E aí, cada cartomante enxerga uma coisa, né? Então, fazendo essa retrospectiva de 2025, né? E olhando para 2026, né? O guidance 2026. Teve alguma coisa que te saltou mais os olhos lá nessas projeções, né? Eu acho que o fato também de ter ido muito em linha com o que o mercado projeta para o ano, acho que de certa forma agradou e acho que traz uma certa visibilidade, né, para analistas e entidades de mercado, né? Eu acho que foi uma lição para eles também, né? Porque prometer alguma coisa num cenário ainda turbulento, né? Eu acho que o guidance para 2026 está bem conservador, né? Eu acho que foi bem aceito por conta disso. Carteira de crédito, 1,3 trilhões de reais, crescendo 0,5% a 4,5%, você tem um intervalo razoável, né? Que dá para trabalhar. Pessoa física crescendo de 6% a 10%, empresas de -3% a +1%, agronegócios caindo de 2% a uma alta de 2%. Aí você vê margem financeira bruta, que a gente falou que subiu bem, crescendo 4% a 8%. Tão bom, mas nada também, né, gritante. Custo de crédito. Nada brilhante. Nada né? brilhante, mas velocidade de cruzeiro. Pé no chão, né? Custo de crédito. 53 a 58 bilhões, né? Receita de prestação de serviço, que eu falei que é aquela receita que você paga sempre que você entra na agência, crescendo 2% a 6%. Tá bom, né? Despesa administrativa crescendo um pouco mais que receita, de 5% a 9%. Isso aconteceu com o Bradesco também, né? No guidance que eles deram. Então, assim, eu acho que é conservador. O Bradesco é super conservador e o Banco do Brasil, na minha opinião, fez com que ficasse mais conservador, né? O lucro líquido projetado foi 21 bi em 2025, eles estão projetando de 22 a 26. Não tem nada... Né? Nem um cavalo de pau. Né? Nem um cavalo de pau, quer dizer, está bem conservador, eu acho que aí a gente pode ter surpresa positiva, né? Por isso que eu falei, eu acho que serviu de lição para o Banco do Brasil não prometer
E depois que ter que revisar para baixo, né? Foi o que o Bradesco falou, eu vou lançar meu guidance para baixo e quero revisar para cima. Prefiro revisar para cima do que ter que dar uma outra má notícia. Né? Outra má notícia. Melhor já contar as más notícias primeiro e depois, se vier alguma coisa positiva... Prepara o terreno, né? Então, exatamente. Assim, eu acho que foi a mesma linha, né? Então, assim, o resultado veio um pouquinho acima do esperado, um 2025 sofrível, como imaginado e como esperado, e daqui para frente, né? E aí, José? Bom, o que a gente tem? O primeiro trimestre com Selic a 15%, né? Praticamente cheio, né? E isso aí vai continuar machucando quem está endividado, né? Não só no agrícola, como em todo sentido. Bom, pessoal, esse é o tipo de análise que você precisa para tomar suas decisões de forma bem fundamentada, né? Não é simplesmente ver se o preço caiu ou subiu, é preciso ter técnica, é preciso ter uma estratégia muito bem definida para saber os seus próximos passos, né? E o Pedro Gaudi, que é o nosso analista-chefe aqui da Casa de Análise do AGF, entrega tudo isso em forma de relatórios lá para quem está no nosso app AGF, tá bom? E aqui embaixo a gente vai deixar um link na descrição para você que já é nosso cliente com uma condição diferenciada e para você também que não é cliente e quer começar na nossa metodologia de carteira previdenciária, também tem uma oportunidade para você. Só clicar no link aqui embaixo. E aí, justamente, né, nessa ideia de usar, obviamente, a ANP a favor, né, e todo o contexto para renegociar junto a esses clientes, né? Uma das perguntas que eu achei muito boa, infelizmente a minha memória está me traindo, que eu não vou lembrar o nome do analista, mas de novo, recomendo que vocês assistam pelo menos da metade para frente do call de resultados do banco. Se não me engano, foi o analista do Santander ou do Citi que perguntou justamente em relação à preocupação, né, desses 22 bi que afetaram positivamente, né, as renegociações aí, né, do BB Regulariza Agro e tudo mais, né, se eles não estariam jogando o problema para frente, né, e a resposta que eu entendi é de que não, né, algumas novidades nesse BB Regulariza, que é o que vai ser congelado, vamos dizer assim, né, a carência é sobre o principal, né, sobre a amortização da dívida e não sobre os juros eles continuam correndo, então o banco vai conseguir ter par e passo enquanto a safra está acontecendo, né, se esse produtor, enfim, vai ter condições de continuar honrando pelo menos com os juros da dívida, né. Segundo ponto que eles trouxeram também como resposta é o fato de agora, nessa renegociação, os contratos serem atrelados a um pós-fixado, né, então se a tendência é de queda da taxa de juros, né, principalmente com efeito mais efetivo no balanço a partir do segundo semestre, muito provavelmente haverá um alívio nesse pagamento de juros, né? Já que a taxa não é pré, ela vai ser pós-fixada, ou seja, ela vai seguir a tendência da curva de juros, né? Então, eles afirmaram de que não se trata de uma pedalada, vamos dizer assim, desse crédito mais para frente, né? De uma surpresa para 2027, e que justamente pela ANP 4966, né? Isso seria mais difícil de ser feito, porque, de novo, essa sensibilidade ela é tida momento a momento, né? Enquanto ela é muito mais prospectiva do que reativa a inadimplência ou não do cliente, né? Então, enfim, em resumo, na minha opinião, o Pedrão, esse aluno, o Banco do Brasil, tirou 6, tá? Ele ainda precisa ir para a prova final, tá? Não passou de ano direto não, tá? Mas assim, já não está mais em recuperação, vamos dizer assim, né? Vamos fazer a analogia, né? Brincando aqui. E por fim, para a gente terminar, vamos para o assunto que mais nos interessa aqui. A gente sempre fala de dividendo, de payout e tudo mais. E a gente sabe que o dividendo, ele não é o fim, né? Ele é o meio pelo qual a gente chega tanto nos nossos preços tetos, né, quanto nas empresas que a gente investe. Qual foi a mensagem aí que você entendeu desse quarto TRI de 2025 como um todo, né, em relação a dividendos? O que a gente pode esperar para esse ano de 2026? Então, eles, na verdade, eles até anunciaram um dividendo, né, bem modesto, mas anunciaram, né, não houve mudança nenhuma no payout. O payout vai seguir em 30%, né, era 40%, 45%, baixou para 30% pela mudança de cenário que eles tiveram, né. Logicamente, o dividend yield, que era 11%, caiu para baixo de 5%, né, e esse é o que a gente vai estar assistindo num primeiro momento. Nesse primeiro trimestre, como eu falei, a Selic vai ficar cheia, o resultado ainda vem, de certa forma, penalizado, aí a Selic começa a cair, não é estalo de dedo que vai mudar tudo, então ainda nós vamos ter um segundo trimestre, aí nós, eu digo, a economia como um todo, né, ainda sem o efeito, tem o delay, né, de você baixar juros, né,
Normalmente é 3 meses, então no segundo trimestre ainda alguns sinais de melhora, mas alguma coisa mais representativa para o segundo semestre, né? Mas eu não sei se vai ter mudança de payout esse ano, tá? Eles foram bem vocais, na verdade, né? Em dizer que vai ficar em 30%. Até porque, pessoal, assim, temos boas notícias no balanço? Temos, mas não dá para estourar champanhe ainda. Né? Eu acho que, assim, a mensagem foi dura de que, olha, a gente está trocando as garantias, né, por coisas mais sólidas, né, como garantias imobiliárias e tudo mais, né, que envolve alienação fiduciária e tudo, e estamos renegociando com clientes que a gente tem histórico de relacionamento e que sabemos que passou por um momento difícil, mas que há chances de se recuperar, e clientes que não há interesse de quebrar esse relacionamento, né? Então, assim, o capital ele precisa ser muito bem preservado para que o banco tenha fôlego, né, de conseguir fazer essas renegociações ao longo do ano, né? E aí acho que a mensagem foi muito clara. Primeiro semestre de 2026 ainda muito duro, muito assim, corpo a corpo, ponto a ponto, né, linha a linha aqui para entregar números melhores, né, e uma possível acomodação ou até melhora, né, uma reversão, enfim, de tendência a partir do segundo semestre de 2026, né, então a expectativa é de que o payout continue nesses 30%, né, não há expectativa de que isso mude num futuro próximo, né, e aí se a gente pegar, inclusive, só fazendo uma continha aqui, custo de crédito, né? Se a gente olhar custo de crédito no topo, que é de 58 bi aí no guidance, obviamente que não é assim a conta, né? Mas dividir por 4, a gente teria uma expectativa de que por trimestre nós teríamos uma PDD, uma provisão de 14,5 bi, que é bem diferente do número que a gente tem hoje de 19, né? Então, obviamente não é linear. A expectativa, inclusive, o Giovanni também foi vocal sobre isso, de que primeiro e segundo TRI venha muito parecido com esse quarto TRI de 2025, né, Pedro? E que segundo semestre a gente tem uma acomodação, uma melhora significativa desses dados. Mas, de novo, depende da cartomante que está lendo, né? Ou depende se você olha para cima e você procura bichinho na nuvem, dependendo do se é para lá, para um lado ou para o outro, você tende a enxergar de uma forma diferente, né? Mas acho que em linhas gerais foi um balanço ok, vamos dizer assim. Tem boas notícias, mas ainda esse aluno precisa fazer a prova final, né? Vamos acompanhar aí ao longo do primeiro semestre, pessoal. Lembrando que isso que a gente fez aqui foi um passeio pelo balanço, com os principais destaques para você tomar as suas decisões bem informado, né? De uma maneira pragmática. E também o Pedrão, junto com o Fábio, não sei se esse vídeo saiu antes ou depois, mas enfim, a gente vai comentar sobre isso aprofundadamente, linha por linha, né, o tema mais importante da semana, lá no nosso Pregão AGF, que é a nossa live semanal para os nossos assinantes do app, né, Pedrão? Sim. Quantos anos de mercado você tem? Eu tenho 18 anos. 18 anos. 18 anos. 18 anos tá bom, vamos deixar assim. Para a gente finalizar, Pedrão, com toda essa experiência que você tem de mercado, né, assim, muitas vezes as pessoas até tomadas, 2026 vai ser um ano muito de narrativa também, né? Então, de novo, a gente tem empresas estatais na carteira, mas sabe que esses anos são mais voláteis, né? Principalmente por questões políticas aí voltadas ao segundo semestre. O que você tem de mensagem para passar para quem é acionista do banco, né? Ou para quem está pensando em ser acionista do banco, ou realizar o investimento e tudo mais? O alerta que eu trago é o seguinte: primeiro, o negócio do Banco do Brasil é trabalhar com dinheiro, não é trabalhar com fazenda, né? Vender terreno, tomar terreno, vender fazenda. Isso vai se arrumar, tá? Com certeza vão aparecer linhas importantes aí para ajudar esse momento do agro, né? Já tenho certeza, não há interesse nenhum, né? A gente teve o consignado privado também, né? Na carteira de pessoas físicas. Está crescendo muito, né? No Banco do Brasil. Então, assim, a tendência para o banco é que a gente falou: o Banco do Brasil não vai quebrar. Um banco de 217 anos, quer dizer, já passou por várias crises, já se recuperou. E isso que a gente está vendo é passageiro. Então, para quem tem Banco do Brasil, que viu o Banco do Brasil pagar o melhor dividend yield entre os bancos, isso na minha cabeça vai voltar, é só uma questão de tempo, né? Quando um banco entra num ciclo negativo, que a Luiz falou, o transatlântico demora para virar, mas assim, vai virar, o Banco do Brasil não vai quebrar, né? Então vocês lembram muito bem
Quando começou os ruídos, que o papel estava 29, ele chegou a cair para 18, né? Foi caindo 18. Vem pior, vem melhor, vem pior, vem pior. Caiu para 18 e já voltou para 21, 22, 23. Hoje está 25, que essa alta que estava agora é quase... Pois é, enquanto a gente está gravando já bateu 26,80, mas já bateu 24,50, quer dizer, né, é uma volatilidade muito grande e se for se baseando por aí, o caminho já começa a ficar perigoso, né? Sempre olhar preço teto, pessoal. Eu acho que estou muito contigo, Pedro. Eu acho que nesse momento, eu particularmente tenho o Banco do Brasil, segunda maior posição na minha carteira. De novo, né, tudo que a gente faz de movimentações importantes, a gente comenta lá dentro do app também, e eu não pretendo me movimentar nesse sentido, também não pretendo comprar, tá? Assim, tá acima de preço teto projetivo, que é o que capta melhor nesse momento essa mudança de payout, né, de 40% para 30%, tá bom? E é isso, Pedrão, muito obrigada. Lembrando, pessoal, que no dia 9 de março, eu queria deixar o convite aqui para vocês, a gente vai fazer uma aula aqui no YouTube, gratuita, maravilhosa. Quem já conhece as nossas aulas aqui gratuitas sabe da qualidade que são, que é do método imutável, e que a gente vai falar muito sobre a nossa estratégia, né, que balanços caem, sobem, preços oscilam, mas o que não muda é a sua estratégia, tá bom? Preço teto, foco na qualidade e também olhando para o futuro. Então a gente vai ensinar tudo isso para você no dia 9 de março, às 19 horas. O link está aqui na descrição para você fazer parte, tá bom? Pedrão, muito obrigada por esse bate-papo, adorei. Assistam o call de conferências, eu acho que vale muito a pena tirar essa meia horinha para esclarecer algumas dúvidas, né, que ainda ficaram. Lembrando que vamos falar aprofundadamente sobre esse tema também lá no nosso app AGF, o link também tá na descrição para você que quer fazer parte da família AGF. Obrigada, até mais. Valeu, Pedrão. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal, ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.